Áudio 27, capítulo 5. Vigiando em oração, Austin Sparks. Vigiar em oração. Vigiar e orar neste sentido é, de fato, vigiar para conseguir orar contra as coisas que te impediriam de conseguir fazê-lo. E devemos nos lembrar desse para quê? Para que Satanás não alcance vantagem sobre nós. 2 Coríntios 2, 11. Vemos aqui uma antecipação, uma atitude preventiva de nossa parte, permanecer firme contra as astúcias do inimigo. Devemos questionar sempre essas ocorrências naturais, ordinárias, para avaliar se não há alguma arma nelas, alguma estratégia sutil do inimigo para nos furtar da oração. O que é isso que impede a vida de oração necessária e essencial? Vamos nos perguntar se, afinal de contas, isso se trata de algo a respeito do qual devemos nos posicionar. Vamos questionar as coisas. Deve haver uma grande vigilância de nossa parte contra movimentos estratégicos do inimigo nesta direção, para que nossas armas não sejam roubadas ou inutilizadas. Tenho certeza que essa nota precisa ser constantemente lembrada. Vigie contra as astúcias do inimigo, que são direcionadas para furtar suas armas, sua vida de oração e sua vida na palavra. Vemos duas coisas intimamente relacionadas pelo Espírito Santo. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando. Efésios 6, 17 e 18. O Espírito Santo relacionou essas duas coisas, pois poderia ter mencionado a espada no início ou em qualquer outro ponto da armadura. Podemos até acreditar que o apóstolo, baseando-se no soldado romano, com sua espada presa à cinta, teria mencionado a espada junto dela, dizendo: cingindo-vos com a verdade e a espada do Espírito. Mas, não, ele abordou o cinto em momento diferente da espada, prosseguindo com as partes defensivas da armadura, para então as duas armas ofensivas juntas no final, a palavra e a oração. Essas duas armas são essenciais para a vida. Não me refiro somente para resistir e ter meios de defesa contra o inimigo, mas também para possibilitar uma vitória real, uma conquista, um progresso ofensivo. É isto o que se conclui a partir do texto de 1 Samuel 14. Havia uma espada com Jonatas, e vemos também um movimento ascensional de suas mãos e pés. Havia, de sua parte, a atividade da fé com as armas da guerra, e ele venceu. Mencionamos que é tremendo ser capaz de ter a palavra de Deus sustentando a sua oração, quando podemos dizer ao Senhor: segundo a tua palavra. É uma fonte de grande força ser capaz de dar ao Senhor a sua palavra. Tomemos, por exemplo, o Salmo 119 como ilustração. Vamos salientar quão frequentemente o salmista usava esta frase: vivifica-me segundo a tua palavra. Fortalece-me segundo a tua palavra. Versículo 25 e 28. Vamos complementar com a palavra que corresponde a essa petição. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos,
vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito, que em vós habita. Romanos 8:11. Esta é a palavra de Deus. É uma grande coisa ter a palavra de Deus com você na oração, de modo que possa apresentá-la diante do Senhor. Ela lhe concede uma posição de força. Também é algo grandioso ser capaz de enfrentar o inimigo com a palavra de Deus. O próprio Senhor foi para o deserto e foi tentado pelo inimigo por 40 dias. Como ele enfrentou o diabo? Apenas com a palavra de Deus. A palavra de Deus era a sua arma e no final ele passou por tudo e venceu com esta arma. Não quero dizer com isso que devemos enfrentar o inimigo objetivamente, começando a citar as Escrituras audivelmente para ele. Isto pode até ser necessário algumas vezes e pode ser um bom exercício enfrentar o inimigo com uma declaração audível daquilo que Deus disse. Mas, caro amigo, é necessário ter a palavra de Deus em nossos corações para permanecermos nas promessas em todos os momentos de tentação, pressão e investida espiritual no nosso interior. Não poderemos permanecer nela se não a conhecermos. Há um grande fortalecimento de posição quando caminhamos com a palavra de Deus debaixo dos nossos pés. Uma vida na palavra é algo muito importante para a oração eficaz. E estas duas coisas caminham juntas numa vitória positiva e agressiva sobre o inimigo.